Resumos da Bíblia. O Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é conhecido como o Evangelho do Filho do Homem. Este foi endereçado a Teófilo, um ilustre gentil que procurava saber mais das boas novas de Cristo. O autor explica os costumes e maneiras judaicas, a genealogia recua até Adão. Palavras gentias são usadas em vez de palavras judaicas, como por exemplo, mestre e não rabino, advogado e não escriba. Isto nos faz entender que Lucas não está se dirigindo ao povo de Israel, mas aos gentios em geral e aos gregos em particular. O estilo de Lucas é elegante e seu vocabulário rico. Há 250 palavras no Evangelho de Lucas que não são encontradas nos outros livros do Novo Testamento. A sua organização é cronológica, mas não inteiramente, começando com os acontecimentos preparatórios até a primeira vinda de Cristo e a sua ascensão ao Pai. Na sua narrativa, há 5 poemas ou hinos, 20 milagres, 32 parábolas e 586 versículos que recordam as palavras de Jesus. São 1.150 versículos no total. O propósito do autor é identificar a pessoa de Cristo com a espécie humana. Ainda que o livro de Lucas, entre os sinóticos, não seja o mais extenso, é todavia aquele que contém o maior número de detalhes sobre a vida terrestre de Jesus. Lucas é, particularmente, o evangelho de esperança, amor, simpatia e fé. Esses sentimentos são especialmente exemplificados no mencionado evangelho pelas palavras de Jesus na cruz. Autor e tema. O escritor do terceiro evangelho é Lucas, um médico, homem educado e culto, acatado pelas igrejas dos primórdios. A tradição nos diz que ele era de Antioquia da Síria, um gentil. Era um dos mais íntimos companheiros de Paulo, provavelmente seu médico particular. Lucas permaneceu com o grande apóstolo, mesmo quando muitos o tinham abandonado, de acordo com 2 de Timóteo 1,15 e 2 de Timóteo 4,11. Lucas é considerado o primeiro historiador da igreja e apologista literário do cristianismo. Sabemos que Lucas escreveu também o livro de Atos e, como o evangelho, também destinou a Teófilo. Alguns dizem que Teófilo converteu-se depois de ter lido o evangelho de Lucas. O livro foi escrito cerca de 60 depois de Cristo. Ele, que notara o grande crescimento do evangelho na Ásia Menor, viu a necessidade de uma descrição correta da vida e morte de Cristo. Propósito do Evangelho de Lucas. Ainda que nos dias de Lucas houvessem outros relatórios fragmentários sobre a pessoa de Jesus, para ele isso não era suficiente. Decidiu então escrever um evangelho que incluísse fatos e incidentes mais completos quanto o ministério do Salvador. Dizem que Lucas, durante um período de 2 anos, entrevistou várias testemunhas pessoais de Cristo e de suas obras na Palestina, antes de escrever o seu evangelho. Enquanto Marcos foi influenciado por Pedro, o doutor Lucas foi influenciado por Paulo. Isto é notado no fato de que ambos abordaram com destaque a promessa da redenção nos seus escritos. Muitas das parábolas registradas em Lucas são semelhantes às ilustrações vivas e simples de Paulo em suas epístolas. As referências a Cristo do Evangelho de Lucas correspondem quase que exatamente às de Paulo. Podemos então perceber quanta influência o apóstolo exerceu sobre o evangelista Lucas. Tema do Evangelho de Lucas. Escrevendo aos gentios, o autor apresenta Cristo como o homem perfeito, ou melhor, o Filho do homem. Ele o apresenta como aquele que veio do céu, nascido de uma virgem, a fim de buscar e resgatar os pecadores. Versículo 10 do capítulo 19 encerra o tema deste evangelho, abre aspas, porque o Filho do homem veio buscar e salvar o perdido, fecha aspas.
Lucas apresenta Cristo como o Salvador universal de todos os pecadores. O autor, no seu estilo poético e polido, registra importantes acontecimentos anteriores ao nascimento de Cristo, como seguem as predições referentes a João Batista e a Jesus, a alegria de Isabel e Zacarias e o cântico de Maria. Observamos entre os versículos 26 e 35 do primeiro capítulo uma parte do tema de Lucas. O anjo Gabriel, ao anunciar a Maria sua bênção, disse-lhe que o seu filho se chamaria Jesus, que significa Jeová é Salvador ou o Senhor salva. Que legal, você chegou até o final do vídeo. Muito obrigado. E agora, se não deixou o like, peço a você, deixa o like no vídeo. Me ajude a continuar esse trabalho. O seu like é importantíssimo para a manutenção deste trabalho. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Deus te abençoe com muita saúde. Valeu!